Oi, gente, aqui Felipe Ramé para mais um episódio do Ramé Cozinha. Aqui de casa, na beirada desse fogão, eu tô sempre preparando uma receita com ingrediente mineiro, com referência dos interiores, das roças. Nós já estamos aí com mais de 20 receitas gravadas. Eu espero que nessa caminhada vocês tenham aproveitado, cozinhado junto, conversado com os amigos, compartilhado as receitas e se deliciado com essas maravilhas que a gente faz aqui no Ramé Cozinha. Hoje nós temos um prato especialíssimo, para variar, né? Rabada com agrião, uma gremolata de agrião e um pirão feito com caldo da rabada. É um negócio de comer lambendo os beiços. A rabada, um prato tradicional. Eu diria que é um prato já mineiro, de tanto que a gente gosta de comer isso, nos botequins da região metropolitana, naquelas estufas que tem nos bares que a gente adora, para comer com pão, para comer com macarrão, com um anguzinho, com uma polenta. Ou seja, dá para comer de tudo que é jeito e é só se lambuzar. Nós vamos preparar hoje uma rabada cozida lentamente, temperada e como a gente faz aqui sempre, detalhado, tintim por tintim, para quem não sabe cozinhar poder fazer também. Naquela ideia de sempre de não tem o ingrediente, não tem outro, nós vamos achar o que vocês têm aí, substituir, o importante é não deixar de fazer. Então, ó, bora comigo repassar os ingredientes. Bom, como é que é essa rabada? Rabada é um corte delicioso. Eles falam aí carne de segunda, carne de primeira, para mim não importa nada disso, o importante é comida boa. E a rabada é um desses cortes cheio de sabor, porque tá pegado no osso, tem colágeno, tem gordura. E aí, assim, demanda um pouquinho mais de técnica para a gente ter um prato, uma rabada macia. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro pegar essa rabada, temperar ela muito bem temperada com alho, alecrim, louro, pimenta do reino e vamos deixar dormir na geladeira. Isso é muito importante. Essa dormida, esse tempo na cozinha mineira é um negócio fundamental para a gente ter um prato saboroso. Depois que ela descansou lá, à vontade, no tempero, nós vamos levar para assar a rabada para colorir. Essa cor assim da carne é muito também importante para dar sabor. Eu gosto de dizer que onde tem cor, tem sabor. Então nós vamos pegar essa rabada que foi dourada no forno e aí sim vamos colocar numa panela. Eu estou usando aqui hoje uma panela de barro. Vocês, se não tiverem tempo, se não tiver panela de barro em casa, pode fazer no fogão a lenha, na panela de ferro ou também na panela de pressão, não tem problema nenhum. Então nós vamos, depois de dourada, cozinhar essa rabada num refogado bem feito de alho, cebola, um pouquinho mais de erva e vamos aí cozinhar lentamente. Quando ela estiver lá na metade do cozimento, nós vamos entrar com mais uns aromáticos. Cebola, salsão, cenoura e aí vamos deixar fervendo lentinho até a rabada começar a desmanchar. Ela vai estar se soltando o osso. Esse é o momento da gente servir. Então, ó, minha panela aqui já está quente, soltando fumaça. Bora repassar os ingredientes. Ó, como vocês estão vendo aqui, ó, tem uma rabada linda, fresca. Tem mais ou menos 1 quilo de rabada aqui, 1,2 kg, do jeito que a gente pega no açougue, já cortadinho, o rabo talhado. Então ele tá aqui e nós vamos começar apresentando o tempero que nós vamos usar para essa rabada. Eu tenho aqui, ó, sal, pimenta do reino, uns galinhos de alecrim, ó, que é uma erva deliciosa. Se vocês não tiverem, vocês podem usar louro, pode usar tomilho, manjerona, orégano, um pouquinho de erva para dar um sabor. Tem também umas folhinhas de louro. E aí nós temos, ó, cebola, salsão e cenoura que vão entrar no meio do cozimento da rabada. Tem a nossa farinha de mandioca, que é para engrossar o caldo da rabada. Vocês vão ver no final, eu vou tirar a rabada bem cozida e aí vou despejar uma mãozada assim de farinha, ó, mexendo, que ela vai encorpar, vai virar como se fosse um pirão de peixe, só que do caldo da rabada fica assim, maravilhoso. Nós temos aqui limão, que eu estou usando limão siciliano, mas pode ser limão cravo, limão verde, limão galego, se vocês tiverem. Então, para fazer a gremolata, que é essa mistura aromática do agrião com os temperos, que é alho cortadinho. Vocês não preocupem que eu vou fazer tudo passo a passo, tá? Aqui, por enquanto, é muita informação, mas daqui a pouco vai. Então, é alho, raspa de limão e agrião que está na geladeira para não murchar. E aqui, os temperos do refogado. Bacon, cebola batidinha, alho batidinho e banha de porco.
Então, repassado todos os ingredientes, bora para a receita. Bom, ó, nossa panela aqui quente, uma panela de barro linda. Essa panela eu trouxe lá do Espírito Santo, que é lá das paneleiras, né? Uma panela artesanal feita para cozido, é maravilhoso. E também para fazer as nossas muquecas de peixe de rio, que inclusive nós temos aqui no Ramé Cozinha muqueca de peixe de rio. Então vamos lá. Nossa rabada, mais ou menos 1 quilo. Vamos começar temperando a rabada, ó. Vou jogar um pouco de sal. Rabada é um corte que tem muita gordura. De repente, se pedir para tirar um pouco esse excesso de gordura, é bom também. Mas se ela vir muito gorda, quando vocês assarem em casa, essa gordura que sobra no fundo a gente guarda para refogar arroz, para fazer batatinha dourada, né? Para fazer até um ovo mexido. Então é uma gordura de carne muito saborosa que a gente guarda e usa. Temperei aqui com sal, pimenta do reino. Ó, vou jogar um pouquinho de banha. Tem aqui uma banha de porco que ajuda a juntar esse tempero todo. Sempre na hora de temperar a carne, eu gosto de usar um pouquinho de gordura junto. E aí não tem gordura mais saborosa que banha de porco, né? Então nós vamos aqui, ó, colocar um pouquinho de alho. Ó, alhozinho batido. Esse alho foi só espremido ou pilado no pilão. E nós vamos colocar também 2, 3 folhinhas de louro e um galinho de alecrim desfolhado. O que nós vamos fazer, ó, trabalhar aqui, ó, esfregar essa rabada, esse tempero, ó. Na mão, vou jogar um pouquinho mais de sal. E aí, ó, segredo, né? Deixar na geladeira descansando pelo menos umas 6, 8 horas. O ideal é faz na véspera, dorme na geladeira. Aqui, o que nós vamos fazer? Já dei a dica para vocês, mas aqui nós vamos passar isso já para o próximo passo. Vou chamar a Roberta, que é minha amiga, ajudante, querida aqui do Ramé Cozinha. E a Robs vai colocar... Você tá boa, né? A Robs vai colocar no forno, vai levar no forno a mais ou menos uns 180 graus, até a rabada tá bem dourada e vai trazer pra gente cozinhar ela. É aquela história, onde tem cor, tem sabor. Não é não, Roberta? Então, ó, nossa rabada tá no forno. Nós vamos aqui agora repassar os ingredientes aqui do refogado, ó. Bacon, que eu vou cortar ele em pedacinho. E vou deixar o nosso refogado pronto. Vou cortar esse bacon em pedacinho, ó. Vamos jogar aqui na panela com um pouquinho... Olha o barulhinho, ó. Esse é importante sempre. Um pouquinho de banha. Mais uma colheradinha. Ó. Nós vamos aqui agora refogar esse bacon, refogar o alho, refogar a cebola, para assim que a rabada estiver dourada, a gente jogar ela sobre esse refogado e deixar cozinhando lentamente. Enquanto o bacon vai aqui dourando, eu já vou iniciando o preparo da tal da gremolata, que é uma preparação típica italiana. Tem esse nome diferente, mas é simples para danar. Basicamente, a gremolata é feita com salsinha fresca, alho cru cortadinho fininho, gengibre cortadinho fininho e raspa de limão. Eu vou usar aqui, ó, um raspador desse que é um zester que a gente fala, mas você pode usar qualquer raladorzinho que a gente tem aí em casa, funciona bem. Até aqueles de prego que tem na roça funciona, tá? Então, basicamente, ó, tá bonito o bacon. Basicamente, nós vamos pegar o agrião e aí uma dica boa para vocês, sempre que eu guardo verdura, erva, até dependendo do legume, se for mais sensível na geladeira, guardo sempre com um papel em cima, um papelzinho úmido, que ajuda a manter a erva e a verdura fresquinha. Então, ó, nosso agrião tá aqui, super fresco, e é aquela história, comida boa, ingrediente fresco, ingrediente de procedência, de agricultura familiar, não tem jeito de ser diferente. O que nós vamos fazer, ó? Raspar esse limão aqui em cima, ó, dá um perfume maravilhoso essa raspinha de limão. Eu vou sempre, ó, raspando e girando o limão, porque se eu fico raspando muitas vezes, eu pego essa parte branca do limão
e ela amarga. Então a gente raspa, tira só a superfície amarelinha, que é o que tem perfume, e ó, reserva aqui. Então, deixa eu mexer meu bacon. Já tá bonito, ó. Nesse ponto aqui, nós vamos entrar com a cebola e com alho. Geralmente eu entro alho e depois cebola, só que como o óleo aqui tá bem quente, o bacon e a banha, vocês viram, eu vou entrar com um pouquinho de cebola, ó. Para quebrar um pouco essa temperatura, ó, refogado lindo. E aí, ó, quebrei um pouco a temperatura, nós já vamos entrar com alho para refogar, que é o tempero típico de Minas, né? Alho, cebola. E aí o legal, como essa rabada é de cozimento longo, é uma carne que precisa ficar muitas horas cozinhando, esse alho, essa cebola e esse bacon praticamente somem no caldo, deixando só o sabor. O tempo da gente terminar a nossa gremolata é o tempo desse refogado ficar no ponto da Roberta trazer a rabada e aí a gente começa o processo do cozimento. Então vamos lá, ó. Vou picar aqui o meu alho. Tem um alho aqui, vou cortar ele numas fatias, ó, numas lâminas. E aí depois que eu fiz a lâmina, eu corto ele umas tirinhas, ó, que a gente chama de juliana, bem fininho. Depois que eu fiz as tirinhas, eu viro ao contrário e aí corto, ó, os quadradinhos, pequenininho, que é o alho que nós vamos jogar ali em cima do nosso agrião, ó. Bom, ó, nossa gremolatinha aqui quase no jeito, alho em cubinho fininho, raspinha de limão e agrião. Como eu falei, a gremolata tradicionalmente é feita com salsinha, nós estamos adaptando e usando um agrião desse que é um bocadinho diferente do tradicional, né? Esse é aquele agrião hidropônico, que ele é cultivado na água. Se tiver o agrião caipira, o agrião d'água que a gente fala, ótimo, adoro também. Então nós vamos aqui agora com o último ingrediente da nossa gremolata, que é esse aqui, ó, essa raiz também muito aromática, que é o gengibre. E aí mais uma dica, a gente para descascar o gengibre, ó, melhor maneira de descascar o gengibre é com a colher, ó. A gente passa ele assim, que às vezes a faca você não consegue tirar ele, ó, nessas ranhuras que ele tem aqui, ó. Então o que a gente faz? Raspa com a colher, ele vai soltando tudinho, ó. Ó. A gente descasca ele com a beiradinha da colher. E aí eu vou usar só vou limpar aqui minha baguncinha. Ó. Trago aqui pro lado. Up. Jogo no lixinho. E agora nós vamos cortar ele, ó. Também igual a gente cortou o alho. Tirinha fininha. E depois, ó, as tirinhas bem fininhas. Acho até que aqui já tem o suficiente. Depois os quadradinhos, ó. Jogo aqui por cima. Então aqui, ó, refogado aqui, lindo no jeito, dourado. Alho, cebola, bacon, nossa gremolatinha pronta, perfumada. A Roberta ali, ó. Robertinha, vem cá, ó. A rabada agora, como é que ficou, ó. Obrigado, tá, meu bem? A rabada, ó, super dourada. Isso faz toda a diferença. O que nós vamos fazer aqui agora, ó? Vou pegar uma pinça e vamos colocar em cima do refogado, ó. Vamos virar essa rabadinha. Ó, rabadinha dourada. O que nós vamos fazer agora? Cobrir com água morna. Ó, ó que beleza. Vamos cobrir ela completamente com água morna e aí ela vai cozinhar com todo o sabor desse tempero que a gente deixou descansando de um dia para o outro,
com esse refogado delicioso de alho, cebola, bacon. Ó, colocar até cobrir. Ajeitar ela aqui para ela ficar toda cobertinha. Com todo sabor. Ajeitar ela aqui, ó, para ela ficar cobertinha, toda cobertinha. Vamos, ó, tampar a panela. E aí vamos deixar no fogo baixinho, cozinhando lentamente até essa rabada amaciar. Quando a rabada estiver macia, nós vamos colocar aqui, ó, cenourinha inteira, aipo e cebola. E aí, quando esses legumes estiverem cozidos, nossa rabada está no ponto. Aqui no Ramé Cozinha, vocês sabem que a gente prepara, mas já tem um adiantado. Então eu tenho na panela aqui, ó, vou só organizar meu fogão, mas já tem uma panela aqui ao lado, ó, que já está cozinhando há mais ou menos 3 horinhas aqui, lentinho. Já está com os legumes. Espia que beleza aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tem aqui a rabadinha, os legumes. Eu gosto, inclusive, de deixar um pouquinho da gordura. A gente tira o excesso de gordura, mas gosto de deixar um pouquinho da gordura, que é onde tem sabor e é o que vai dar o sabor pro nosso pirão. Vou empurrar a panela para cá, botar isso aqui no fogo e já chamo vocês para terminar essa rabada com pirão e agrião. Ó, cozinha arrumada do jeito que a gente gosta. Rabada tá aqui, ó, borbulhando. E aí, como eu sempre faço, ó, colherzinha no molho. Não existe comida boa sem a gente provar, ó. Nossa Senhora. Isso tá... Caldo, o gosto da rabada é um negócio impressionante. Você sente aqui o alho, o sal, a pimenta do reino, os vegetais que deixam um dulçor, né? A cebola, a cenoura e também as ervas aromáticas, né? Um caldo que tem pouco vegetal e aí a gente consegue ter um gosto de carne forte, que é um estilo diferente. Você pode, às vezes, fazer um caldo mais aromático vegetal, mas ele perde um pouco, mascara um pouco da carne. Esses caldos, assim, cozidos, geralmente carne cozida, eu gosto pouco vegetal, ó. Pra mim tá no ponto de sal, eu jogaria um pouquinho dessa pimenta caipira aqui, ó. Que nós podemos jogar no prato, eu não vou pôr muito, mas vou botar umas gotinhas aqui pra já ir dando, já indo apurando o sabor, um óleo de pimenta que nós fizemos aqui um dia. Já gravamos essa pimenta, como que faz essa pimenta, né? Então, ó, pra mim isso aqui tá no ponto, é o momento de quê? Da gente tirar a nossa rabada. Eu tô com uma frigideira aqui, ó. O que nós vamos fazer? Tirar a rabada para essa frigideira para fazer o pirão aqui nessa panela, ó. Então vamos tirar com muito cuidado, que ela tá desmanchando, ó. Soltando o osso do jeito que tem que ser. A gente só bate a colher assim e ela desmancha, ó. Vou mostrar para vocês a textura, como é que ela tá linda. Vou botar aqui ao lado também a nossa cebola. A cenourinha, que é pra gente... Você pode... eu gosto de comer, porque essa cebola e esse aipo e essa cenourinha, eles absorvem todo o sabor do caldo, né? Então fica delicioso. Vamos pegar um pouquinho do caldo, vou regar aqui por cima e vou deixar aqui no fogo baixinho, ligadinho, pra gente montar o prato daqui uns minutinhos, ó. Ó, ele fica aqui, mantém quente. E aí, ó, com esse caldo lindo aqui que vocês estão vendo, ó, é que a gente vai fazer a rabada. Tem uns trupicãozinhos de carne, tem uns pedacinhos de vegetal, não tem problema nenhum, isso tudo vira pirão, ó. Nossa, agora com a pimentinha, o que eu gosto de fazer? Como a gente vai entrar com farinha de mandioca, tá no ponto de sal, mas a gente passa um pouquinho do sal, que aí, na hora que entra a farinha, ele equilibra, ó. E aí eu vou pegar um batedor desse de claras, a gente chama na cozinha profissional de fouet, que é para não deixar empelotar. Então, ó, nós vamos despejando pouco a pouco, com o fogo alto, borbulhando, ó. Vamos despejando pouco a pouco, para ele dando, ó, dando a liga, ó. Pirãozinho de rabada, hein? Afe Maria, olha isso, ó. Isso aqui eu só penso na cachaçinha lá de Salinas, do norte de Minas. Ó, caipirinha de 3 limões, limão capeta, limão cravo. Ó, a gente vai colocando pouco a pouco, espera um pouquinho para ver se ele deu... Opa, estamos no fogo aqui, vamos ver se ele já deu. A gente espera um bocadinho. Aqui ao lado, nossa rabada tá borbulhando, vou baixar um pouquinho o fogo.
Ó, pra mim pede um pouquinho mais de farinha aqui, ó, pra encorpar esse pirão, ó. Tô aqui jogando a farinha e esse fouet, esse batedor de claras, ele é muito prático, né? Que ele mistura bem. Se você não tiver um desse em casa, tem que ir batendo com a colher de pau ou às vezes com um garfo, aquele batedor de clara mais comum que tiver, para ir quebrando, ou com 2 colheres, 2 garfos, para ir quebrando bem a farinha e não empelotar. Ó, para mim tá quase pronto aqui, ó. Já engrossou, acho que mais um bocadinho, pra ele ficar mais consistente. Aqui já deu ponto, vocês podem ver, o pirão tá encorpado, nossa rabadinha tá aqui, gremolata no jeito. Eu vou desligar o fogo, porque a beleza dessa panela de barro é que mesmo depois de desligada, ela ainda chega na mesa borbulhando. Eu não canso de provar, viu, gente? Ó, vem aqui de novo, vê se tá no ponto de sal, de pimenta, ó. Tal do pirão, às vezes o pirão na muqueca, o pirão da rabada, às vezes é mais gostoso que a rabada, né? Nós temos aqui, ó, 2 jeitos de servir. Um jeito mais tradicional, mais rústico, que é pegar essa rabada com a mão ainda morna, quebrar aqui no meio e servir os trupicos de rabada no meio do pirão, com um pouquinho de cebolinha, salsinha. Ou do jeito que nós vamos fazer, que é montar um prato um pouquinho mais sofisticado, trazendo um pouco para a cozinha mineira contemporânea, que é colocar a rabadinha no prato, o pirão ao lado e vir com essa gremolata de agrião. Não preciso nem dizer a sustância que tem nesse prato, né? Esse é aquele tipo de prato que é bom você comer depois de bater uma laje, capinar um lote. Tem aquele tio nosso, sempre toda a família tem um tio desse que convida a gente para ir pro sítio, chega lá, recebe a gente com enxada, né? Põe a gente para ajudar a parar uns canteirinhos, quando você vai ver, tem muda para plantar, que é confusão. Então isso aqui é um prato, é isso, ó, farinha, uma carne mais gorda, legume, prato de sustância que alimenta corpo e alma, ó. Olha aqui, ó. Podemos montar o prato, então vem comigo para montagem, ó. Rabadinha aqui fumegante, pirão pronto, gremolata. Uma última coisa que eu vou fazer é separar uma cebolinha dessa bonitinha que nós temos aqui, ó. Roberta salva a minha vida toda a gravação, viu, gente? Deixa tudo bonitinho, organizado. Eu venho aqui só finalizar para vocês, ó, cebolinha. Essa é a cibulete que a gente chama, uma cebolinha mais fininha. Eu vou cortar aqui um pedacinho. Eu poderia cortar ela igual a cebolinha, bem fininho, batidinho. Mas eu vou botar só as pontinhas dela para decorar, deixar com a apresentação diferente, né? Então vamos aqui, ó. Colher aqui no jeito, pirão. Vou pegar um pouquinho do nosso pirão aqui para montar, ó. Vou botar no prato, ó. Espia que trem lindo. Ó a textura desse pirão, que coisa maravilhosa, ó. Trago para cá, vamos jogar no prato, ó. Uma conchadinha do pirão de rabada. Mais uma. Ó, isso é prato que nós estamos montando um pouco mais chique, viu? Mas se vocês quiserem jogar na tigela, comer de colher, é maravilhoso também. Não tem que ter frescura, não, ó. Vamos botar uma rabada. Essa rabada tá soltando do osso, tá a coisa mais linda. Eu não resisti, já peguei um pedacinho aqui, viu, gente? Vou botar uma cenourinha dessa. Opa, bem rústica mesmo. Quero um pedacinho dessa cebola aqui, ó, que não dá para perder. Nós vamos partir ela ao meio para ficar mais bonito. E aí coloco uma bandinha dessa cebola aqui também, ó. Vamos colocar a nossa gremolata, que eu gosto sempre de finalizar com um pouquinho de azeite na hora de servir. Raspa de limão, gengibre, alho, tudo isso traz um perfume maravilhoso, ó. E aí, por último, as nossas cibuletes, as nossas cebolinhas, ó. Preciso dizer mais nada, né? Rabada cozida na panela de barro lentamente, com gremolata de agrião, cenourinha, cebolinha cozida no caldo da rabada e o pirão feito com caldo de cozimento. Eu vou provar que eu não tô aguentando aqui, ó. Vocês podem ver, só de colher já solta. Ó, vou pôr um agriãozinho. Só com a colher já solta inteirinho, ó. Rapaz. Tem uns pratos que emocionam a gente, viu? É sabor puro,
afeto, acolhimento. Faz, não deixa de fazer. Até o próximo Ramé Cozinha. Tchau, tchau.